dispositivo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos ao vivo. Tem um tempo que eu não posto alguma coisa. Tem um tempo que eu não faço uma live, não prego a palavra do Senhor aqui. Mas eu queria nessa noite, eu queria deixar uma palavra do Senhor marcada aí, né? Gravada. Uma palavra a qual Deus ele vem me trazendo no meu coração para pregar essa palavra em alguns lugares, em algumas igrejas. E eu vou trazer aqui essa palavra para vocês. Fica em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, onde Deus fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus aqui ele começa, querido, falar sobre o Egito. Deus começa a falar sobre a retirada do povo dele do Egito. A gente vê que é uma estratégia muito grande de Deus quando traz Moisés nisso tudo. Porque a Bíblia diz que Moisés, por causa de uma previsão, de uma provisão, de uma visão que tiveram para Faraó, falando que o povo hebreu seria maior, né, do que o povo do Egito, e ali no povo hebreu viria alguém que libertaria o povo do Egito. Então, Faraó, tendo essa previsão, essa provisão, essa visão para a vida dele, ele pede que matem todos as crianças, os meninos nascidos no Egito, dos hebreus. Sendo assim, a mãe de Moisés pega e coloca Moisés no rio Nilo, né? E a princesa do Egito, ela acha Moisés e tira Moisés das águas. Inclusive o nome de Moisés, dado a ele, Moisés, significa retirado das águas, né? Então aí começa todo um procedimento, que Moisés ele era tido como egípcio. Moisés aprendeu tudo. Moisés era um general de guerra. Moisés aprendeu táticas no Egito. Então vejo tudo como uma grande estratégia de Deus, trazer Moisés como libertador do povo, porque Deus primeiro prepara Moisés na guerra, Deus prepara Moisés em estratégia no Egito, conhecia todo o Egito Moisés, todo o quartel, todo o procedimento militar do Egito Moisés conhecia. E agora chega um momento que é revelado a Moisés, que é mostrado a Moisés que ele era hebreu. E uma certa feita Moisés vê um egípcio batendo muito no hebreu, maltratando o hebreu. Moisés vai e mata o egípcio, né? E logo em seguida ele vai ver a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa, tirar. Aí o outro egípcio fala: já matou um, agora vai matar outro? Então o faraó fica sabendo e quer pegar Moisés, quer matar Moisés. Moisés foge. Moisés estava aproximadamente aí, querido, com 40 anos de idade. Ele foge para outra terra e fica 40 anos em outra terra. Moisés tem 2 filhos, é casado com Zíbora. E Moisés aprende outras maneiras. Moisés sai do Egito como um homem de guerra,
E após 40 anos, Moisés começa a aprender outra coisa, ele começa a apacentar a ovelha, aquela estratégia militar já começa a sair um pouco dele, ele conhecia toda a região montanhosa onde ele estava, porque ele vivia ali apacentando ovelhas, né? E agora, Moisés chega em uma certa montanha, Moisés chega num lugar montanhoso e a sarça, ela começa a pegar fogo. E Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Impressionante, querido. Como Deus, ele traz uma coisa assim. Deus, ele faz tudo muito corretamente, tudo direcionado. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, ouvi a voz do meu povo. E agora eu começo a pregar para você essa palavra. Quando Deus fala, Moisés, ouvi a voz do meu povo, Deus está querendo dizer para Moisés o seguinte: olha, Moisés, depois de 430 anos aproximadamente, meu povo sendo escravizado, geração após geração, eu ouvi a voz do meu povo. Mas Deus, quando fala ouvir a voz do meu povo, o clamor do meu povo, Deus está falando de um povo que não se corrompeu. Deus está falando de um povo, querido, que continuava jejuando. Deus está falando de um povo, querido, que continuava orando. Deus está falando de um povo que continuava acreditando nas promessas de Deus para aquele que clama a Ele. Deus está falando de um povo a qual a adoração subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Porque ali dentro daquela geração prometida, aquela geração comprometida e prometida com Deus, ali dentro daquela geração existia uma geração, querido, que era abominável aos olhos de Deus. Existia uma geração corrompida. Existia uma geração que já não orava mais. Existia uma geração que não acreditava mais nas coisas de Deus. Existia uma geração ali dentro da geração que orava, uma geração que abominava a Deus, uma geração que já não jejuava, uma geração que não orava, uma geração que não pedia mais pelo milagre, uma geração prostituída, uma geração corrupta, uma geração que se corrompia ao dinheiro do Egito, uma geração que ela se prostrava aos deuses do Egito, uma geração que não dava a adoração a um Deus vivo. Uma geração, querido, que não queria mais obedecer. Uma geração que não queria ser mais uma geração escolhida por Deus. Uma geração que vivia sob sombra de outra geração que adorava, de uma outra geração que buscava. Mas Deus falou para Moisés: eu ouvi a voz, o clamor do meu povo. Eu quero te dizer que hoje eu vejo esse mundo como o Egito, querido. Eu vejo esse mundo verdadeiramente como o Egito. Eu vejo uma geração que ainda hoje clama, ainda hoje jejua, uma geração que ainda hoje acredita que Jesus vai vir buscar a tua igreja, uma geração que paga preço, uma geração que é julgada, uma geração que é condenada pelos homens nessa terra, uma geração que paga um preço, continua jejuando, continua buscando, continua subindo um monte, uma geração que obedece a pastores, uma geração que obedece a profetas, uma geração que busca o conhecimento. Eu vejo uma geração comprometida com Deus, eu vejo uma geração que verdadeiramente acredita e quer as coisas de Deus. Mas eu vejo uma geração, querido, dentro dessa geração hoje ainda, uma geração corrompida, uma geração em busca de pregar a palavra de Deus por dinheiro, uma geração em busca de viver dinheiro, dinheiro, dinheiro e não aquilo que prega. Eu vejo hoje uma geração corrompida, uma geração prostituta, uma geração de Sodoma e Gomorra pregando a palavra de Deus, querido. Eu vejo essa geração corrompida. Eu vejo essa geração que se prostrou a Deus de Baal, uma geração que se prostrou, querido, diante de Ferrari, diante de moto grande, diante de cobertura na barra, diante de glória, quando a glória não tem que ser dele, a glória não tem que ser nossa, a glória tem que ser de Deus.
A palavra do Senhor diz que eis que o Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E essa geração corrupta de hoje, que está dentro de uma geração, assim como estava no Egito, dentro de uma geração que se compromete com Deus, essa geração, Deus não está ouvindo o clamor dele. Mas existe hoje uma geração que Deus ouve o clamor. É por isso que ainda existe milagre na terra, porque Deus escuta o clamor dessa geração. E é por essa geração que Deus vai vir buscar a tua igreja. É por essa geração que o coração de Deus abre. É por essa geração que clama hoje, que paga um preço e não se corrompe pelo dinheiro, não se corrompe por milhares de pessoas aplaudindo. Se não tiver 30 mil pessoas eu não prego, se não tiver 10 mil pessoas eu não prego, se não tiver 50 mil na minha mão eu não prego. Não é essa geração que Deus está ouvindo o clamor, querido. Não é essa geração que Jesus vai vir buscar. Essa geração não. Deus, Jesus está ouvindo o clamor de uma geração que se compromete em pregar a palavra dele. Uma geração que dê a cara, a tapa. Uma geração que pode bater no peito e falar: eu não me corrompo pelo dinheiro. Uma geração que já passou no deserto sem se corromper. Uma geração que já atravessou o deserto, aprendeu e não se corrompeu com as coisas do mundo. Uma geração comprometida com a vida eterna e não com a vida passageira aqui da terra. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, querido: não juntai tesouro nessa terra, porque a traça há de comer. Nada contra, querido. Quem tem dinheiro, legal, vive bem, glória a Deus. Quem não quer viver, mas não deixa o dinheiro te usar. Use o dinheiro. O grande problema dessa geração, desculpa, corrompida, é que o dinheiro usa eles. Eles não usam o dinheiro usa eles. E quando isso passa a acontecer, acontece como lá no Egito, quando o povo saiu do Egito. Acontece quando chegou no deserto, querido, que Moisés subiu ao monte para orar 40 dias, 40 noites. Eles acharam que Moisés estava demorando, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Essa geração corrompida de hoje estão fazendo bezerro de ouro e estão adorando esse bezerro de ouro porque estão achando que Jesus está lá em cima e não vai vir buscar a tua igreja. Mas a palavra diz que Jesus vai vir como se fosse um ladrão buscar a tua igreja. Vai ser de repente, querido. Vai ser do nada. E essa geração corrompida hoje pelo dinheiro, pelo poder, pela plataforma lotada, e as pessoas gritando o nome deles. Essa geração, quando chegar lá em cima, o Senhor vai falar assim para eles assim: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Deus está comprometido com uma geração que está pagando preço. Deus está comprometido com a geração que Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura e façam discípulos. Discípulos significa o quê? Discipulado, discípulo ao lado, discipular alguém, ensinar alguém o que é certo, o que é bíblico. O que é bíblico? O que está na palavra. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo peca por não ter conhecimento. Então, líderes, pastores, cuidado com o que você está ensinando o seu discípulo. Cuidado. A gente erra e erra muito. Mas uma coisa, a gente tem que ter certeza de que não errou ensinando a palavra. Porque não tem como errar. Está aqui escrito. E se está escrito, como é que tu vai errar uma coisa que você está lendo? Você pode errar sim. Pode ensinar errado sim. A tua forma de pensar errada. O teu jeito de pensar errado. Aí você pode ensinar errado. Mas se você começar a pregar a palavra, ensinar dentro da palavra, não tem como ensinar errado. Então fique com essa palavra, querido. A geração que verdadeiramente é escolhida por Deus, ela não se corrompe. O mar só se abre por uma geração que não é corrompida.
aí o mar se abre. As pessoas, elas se enganam muito entre ter dom e ter intimidade com Deus. Ter dom é uma coisa, intimidade é outra. Aquele que tem dom e não tem intimidade com Deus, esse não consegue atravessar o deserto. Né? Muitos falam aí, deserto não é para matar, deserto é para ensinar profeta. Legal, é sim. Mas mata sim aquele que simplesmente tem um dom e não tem intimidade. Porque quando você está no deserto, muitos se afastam de você. Quando você está no deserto, querido, muitos não te dão a mão, mas Jesus está sempre ali contigo. Então, se você tem intimidade com Jesus, você vai saber que você não está sozinho nesse deserto. Mas se você só tem o dom no deserto, na dificuldade, ele não consegue prevalecer. Só se você tiver intimidade com Deus. Dom é cantar, dom é louvar, dom é pregar. Isso tudo é dom. Mas cadê a intimidade com Deus? A intimidade com Deus só vem a partir do momento que você paga preço. A intimidade com Deus só vem a partir do momento que você prega e vive aquilo que prega. A intimidade com Deus só vem a partir do momento que você chora nos pés de Deus. Aí sim você tem intimidade com Deus. Aí sim, verdadeiramente não é só dom, é intimidade com Deus. Tocar um instrumento, isso é dom. Mas no deserto vai ter condições de tocar um instrumento, querido? Se não tiver intimidade com Deus. Vai conseguir passar pelo deserto se não tiver intimidade com Deus. Vai continuar marchando, como Deus fala aqui. Falem para o meu povo que marche. De frente para o mar vermelho. De frente para o mar. Vai ter condições de marchar? É uma grande estratégia de Deus, né? A gente percebe isso. O povo de Israel está no deserto e a gente sabe que ali teve muitas batalhas no deserto. Mas existia um homem chamado Moisés que estava preparado, porque foi um general no Egito. E foi um homem que teve alguns feitos, algumas guerras vencidas no Egito. E você vê que agora ele começa a ensinar o povo a lutar, fisicamente também. Então é uma grande estratégia, é uma pregação muito grande isso aqui. É muita visão que Deus dá, muita revelação. Então fica com essa palavra, querido. Não se corrompa com os deuses de Baal que estão à mercê aí. Não se corrompa. Pegue Bíblia, tá? Pegue Bíblia, querido, e comece a pregar Bíblia. Pregar Bíblia, pedir a Deus, buscar as coisas de Deus, para que verdadeiramente você tenha intimidade com Deus. Porque é essa geração que Jesus vai vir buscar. Amém? Fico com essa palavra. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Se gostou da pregação, querido, foi Deus falando no teu coração, mostra a pregação para alguém que precisa, que está passando em um deserto. E fala para essa pessoa, não se corrompa, porque a honra da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Fique na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.